E enfim, a primeira contratação do Corinthians para 2026, Gabriel Paulista, seja muito bem-vindo ao Corinthians, ele que é corintiano de coração, e o Zé Elias fez uma análise sobre esse retorno do Gabriel Paulista ao futebol brasileiro, se ele vai ter dificuldade ou não, e muita informação nesse vídeo. Tem a saída do Maicon pro Atlético, tem a saída do Flex Soares pro Internacional, e também Corinthians interessado no Alisson do São Paulo. Os caras querem só o Ranieri do Timão, né? Muito fácil. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians da informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos agora acionar o André Hernan contando essa situação dos transfers bans. Vão banir o transfer ban. Transfer ban. Fala aí, André Hernan. Termo. Muito boa notícia para o torcedor do Corinthians, hein? O Corinthians tem um acordo total, um acordo verbal total para o pagamento da dívida do Félix Torres com o Santos Laguna do México. Isso significa o quê? Ficar livre do transfer ban da FIFA, o transfer ban internacional. Corinthians e o clube mexicano chegaram a esse acordo total para uma dívida de 6,2 milhões de dólares. O Corinthians agora aguarda o quê? O documento do Santos Laguna para poder efetuar o pagamento. Tendo todos os comprovantes, tudo certo, o ok do Santos Laguna, o Corinthians vai à FIFA e pede para retirar esse transfer ban. Aí é uma questão mais burocrática. Então o Corinthians está muito, mas muito perto de se livrar do transfer ban internacional da FIFA. Já aconteceu isso no âmbito nacional, né, pagando as dívidas que tinha. O Corinthians está livre do transfer ban da CBF, do Nacional, agora está muito próximo de fechar esse transfer ban da FIFA. E é importante a gente citar que há uma figura central nessas negociações, que é muito importante, que é o Marcelo Paz, novo executivo do Corinthians, que tem trabalhado, e uma fonte me disse, olha, Marcelo Paz foi brilhante nessa questão da negociação com o Santos Laguna para cair o transfer ban da FIFA. Boa notícia para o Corinthians, que nessa janela já está trabalhando reforços, trabalhando nomes, e aí sim, evidentemente, estando tudo livre, vai poder inscrever esses jogadores para Dorival Júnior e a sua comissão técnica em 2026. Vamos lá, ouvimos aí o André Hernan, informação importante sobre o transfer ban, e a gente vai começar já a processar o que está sendo esse mercado do Corinthians, porque foi um dia de bastante notícia, como disse o Zinho. Se você acessar o espn.com.br, notícia que está por lá do André Hernan sobre o Gabriel Paulista, fechado com o Corinthians, abriu mão de quase 30 milhões de reais para sair do Besiktas, ex-Arsenal, carreira na Europa, na Espanha também, Valência, Vila Real. Aí na tela a informação de um Gabriel Paulista que nós temos um depoimento, né, Vini, dele, para apresentar a despedida dele no Besiktas, explicando inclusive sobre um problema pessoal, o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Vamos ouvir o Gabriel Paulista. Para mim, nos últimos dias está sendo bastante complicado. Em questão familiar, minha mãe não está muito bem de saúde. E mentalmente eu já não estava conseguindo mais poder ajudar vocês. E eu pensei bem com a minha família e conversei com o Mister para pedir a rescisão de contrato com o clube. Eu agradeço muito ao clube por entender essa minha parte. E uma coisa muito importante que eu vou levar vocês para sempre é isso. Eu deixo vocês com um enorme abraço. Vamos lá, de mais nada, sucesso ao Gabriel Paulista nesse retorno ao futebol brasileiro, a questão familiar, que ela se encaminhe da melhor forma. Vou começar com o Zé Elias. Gabriel Paulista, 35 anos, carreira longeva na Europa, sim, um vencedor, assim, um cara que jogou na Espanha, depois foi para o Arsenal, muitos anos no Arsenal, aí voltou para a Espanha no Valência, um bom tempo no Valência, numa época difícil do clube, teve uma passagem muito rápida no Atlético de Madrid e depois 2 anos no Besiktas, abriu mão de um bom dinheiro para voltar, bom dinheiro, de uma fortuna, né, para voltar, porque é aquela coisa, né, tava preso ao Besiktas, é uma forma também do clube liberá-lo, e aí ele volta ao futebol brasileiro, volta ao Brasil e vai defender o Corinthians, seu time do coração, Zé. Não, eu acho que assim, é um bom zagueiro, carrega uma experiência internacional fantástica, né? Eu acho que pode ajudar bastante, lembrando que o Corinthians no ano passado sofreu um pouco em relação a isso, né? Porque tinha Kaká, Gustavo, André Ramalho e o Tchoca, né? Eu falei certo, né? Tchoca, né? E precisava de um zagueiro para dar um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, para completar os 5 zagueiros, né? Porque zagueiro é uma posição ingrata, né? Porque às vezes está suspenso, precisa trocar, fazer revezamento, e o Corinthians tinha uma certa dificuldade.
com o Tchoca depois que teve uma partida ruim, acho que se eu não me engano na Copa Sul-Americana, aí não jogou mais, aí depois ele teve que esperar um tempo para adquirir confiança, aí o Dorival Júnior o colocou agora no finalzinho do ano, e depois o André Ramalho se machucou, o Tchoca assumiu, o Kaká é um zagueiro que não passa, acho que é irregular, né? Não é um zagueiro que passa uma confiança para o torcedor. E agora chega o Gabriel Paulista, é bom zagueiro, só que assim, muito tempo fora do Brasil, precisa ver como ele vai se readaptar, não é? Porque assim, você joga na Europa durante um bom tempo, o seu corpo acostuma, quarta, uma vez ou outra, domingo na Inglaterra, né, especialmente no final do ano, mas se você observar o ano todo, dependendo da escalação, se você é titular ou não, você joga uma vez por semana, né, um mês, 2, 3, aí depois tem uma sequência de jogos, é um outro mundo, uma outra coisa, viagens curtas, viagens de 1 hora, 2 horas no máximo, acaba o jogo, você volta. Aqui no Brasil não, aqui é pauleira, aqui é jogo o tempo todo, quase viagem internacional, vamos dizer assim, dentro do nosso país, né? Porque é bem difícil, bem complicado. Uma sequência de jogos. Esse ano aqui nós temos uma mudança de regulamento de calendário, então serão jogos um jogo atrás do outro, como de fato é o Campeonato Brasileiro. Precisa ver só como ele vai se readaptar a essa questão física, que eu acho que isso é uma coisa que os preparadores físicos, os fisiologistas, o próprio Dorival tem que ter uma atenção a mais em relação a isso, né, para poder dosar e entender, e ele também não precisa ser herói, né, de querer jogar o tempo todo. Às vezes você tem que respeitar o seu corpo, respeitar a sua idade e entender como é que funciona o futebol brasileiro. Uma coisa é você olhar, outra coisa é você vivenciar isso, outra coisa é você jogar, porque muitas vezes eu falo por experiência própria. Quando eu voltei em 2004 para o Santos, foram 9 anos fora do Brasil, eu voltei e falei, tranquilo, vai ser mamãozinho com açúcar, né? Como diria meu grande amigo Reinaldo Simões, do futsal. E eu demorei 3 meses para entender como que era o jogo do futebol brasileiro. Pela velocidade, pela dificuldade de viagens constantes, pela forma de posicionamento, o que você precisa, a velocidade dos adversários. Então, assim, o Corinthians terá um bom zagueiro, isso é fato. A única coisa é só essa readaptação ao futebol brasileiro. A gente tem uma tela para seguir com o Birner e também com o Tetrauzinho sobre a ficha, né, o currículo do Gabriel Paulista. A gente vai colocar justamente 35 anos, zagueiro, começou a carreira no Vitória em 2010, passou por Vila Real, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e Besiktas, convocado para a seleção brasileira em 2015, quando estava no Arsenal, rescindiu com o Besiktas em 6 de janeiro. Zinho, pega a bola aí, Zinho, para falar desse reforço do Corinthians, Gabriel Paulista. Tem currículo, tem experiência, tem passagem por seleção. Como ele mesmo falou, um problema pessoal faz ele retornar, e acho que ele faz muito bem. Graças a Deus que ele conseguiu uma condição financeira para poder abrir mão de um contrato que ele ainda tinha, né? E que poderia render financeiramente mais ainda para ele, mas ele constrói uma carreira que permite ele fazer esse movimento, e eu acho que é bom estar perto da mãe, da família. Quando eu perdi meu pai, eu passei por isso, né? Então, por isso que eu digo que ele faz um caminho correto. É importante estar perto, sim, da família e da mãe. E volta para um gigante do futebol brasileiro, que está classificado para a Libertadores, que vai proporcionar para ele... Acho que ele chega para brigar pela posição de titular, com o André e com o Gustavo. Ele chega ali para brigar por essa posição. Já tem uma certa idade, mas me parece que está bem fisicamente, pela imagem que a gente vê. Está perto da família e no clube que ele diz, né, que é o clube do coração dele, proporciona para ele essa motivação. Acho que muito bom para ele e muito bom para o Corinthians também, que precisa desse reforço. Para um ano de muitas competições que o Corinthians está presente, e o Corinthians entra na fase de grupos da Libertadores direto, né, porque ganhou a Copa do Brasil, e para início de ano, para mim, é um bom reforço. Birner, quero te ouvir também, tem muita mensagem chegando aqui no YouTube, quase 15 mil pessoas no YouTube. Kaique, Gabriel Paulista, craque, vai dar certo no Corinthians se Deus quiser. Lucinéia, falando do Pascoal, o incomparável. A gente também tá com saudade. Pascoal, grande beijo. Incomparável. Vamos lá, Birner. Gabriel Paulista no Corinthians. Eu não
acompanho o campeonato turco para ter uma noção de como ele jogava regularmente e que nível ele consegue atuar hoje. Olhando o jogador, olhando a carreira do atleta e vendo o nível dos zagueiros do Corinthians, mesmo ele sendo um zagueiro destro, ele pode jogar pelo lado esquerdo, já jogou ali sem muitos problemas e chega para ser titular, do lado do Gustavo. Como disse o Zé, um zagueiro firme, um zagueiro com bastante experiência, um zagueiro alto, tem mais de 87, com uma boa jogada aérea, jogou em diversos tipos de ligas diferentes. A questão é a adaptação e principalmente o calendário brasileiro, se não vai arrebentar um jogador de 35 anos que não está mais acostumado a atuar com tanta frequência e viajar tanto como acontece aqui no país. Olhando também, e para mim essa é a grande questão, eu não espero que o Corinthians faça contratações do nível que eu espero, por exemplo, do Flamengo, ou até do Cruzeiro agora, e do Palmeiras, porque Corinthians, São Paulo e vários outros clubes, peguei esses dois que são mais próximos aqui, eles têm situações financeiras bem difíceis e você precisa cuidar da parte financeira sem descuidar do time. Quando você vai jogar Libertadores, eu sempre gosto de dizer que o time titular do Corinthians encara a Libertadores, o elenco não encara o Campeonato Brasileiro, mas o time titular encara a Libertadores. Não é o principal favorito, mas no mata-mata, como não era na Copa do Brasil, a gente não pode descartar nunca a hipótese de ganhar um campeonato, e eu acho que o Gabriel chega nesse cenário de um clube endividado, tentando se livrar de transfer ban, olhando a qualidade do atleta, se ele estiver bem fisicamente, é um reforço até acima do que eu esperava. Vamos seguir com o Corinthians, porque tem outro nome, esse é uma especulação, no sentido, especulação não, um desejo, uma consulta, que é também no espn.com.br, do Corinthians interessado no Alisson, jogador do São Paulo, e citando, né, a questão, estou abrindo aqui na minha, a matéria assinada pelo Felipe Silva, Corinthians faz consulta por Alisson, do São Paulo, que dificulta a negociação ao pedir volante. O volante pedido, o Ranieri. Zé Birner e Zinho. O que você tá rindo? O que você tá rindo, Zé? Não tem como, desculpa, com todo respeito. É negociação, mas é pra rir, né? Por quê? Ranieri é um dos pilares da equipe do Dorival. É um pedido pra falar que não vai dar certo. Falar não iremos. Exato. É que negociação você começa dessa forma, né? Você tenta ver o que pode e o que não pode. O Corinthians apostava na relação com o Dorival, né? Porque o Dorival puxou o Alisson pro meio, para volante, né? E deu muito certo na campanha na Copa do Brasil 23. Mas você acha que não vai dar, não vai dar certo, não? Pedirem outros jogadores, né? Eu acredito que sim. Agora eu não sei. O Ranieri, eu acho bem difícil, até porque Ranieri e Martinez foram pilares da equipe do Corinthians ao longo do ano. Sim. O Ranieri no fim do ano, Michael, que a gente vai falar aqui, não fica. O Ranieri ainda tinha eu acho que tem uma qualidade a mais, porque o Ranieri se encaixa muitas vezes como um terceiro zagueiro, seja pelo lado esquerdo, seja centralizado ou pelo lado direito. Ele tem essa versatilidade. Assim, se o São Paulo pediu na troca o Ranieri é porque é uma forma educada de dizer não iremos fazer negócio. Não vai rolar não, né? Lizinho, quero te ouvir também sobre essa situação que envolve Corinthians e São Paulo. Passa muito por isso, né? Pelo desejo do Dorival, que conhece o atleta e o adaptou a uma função diferente da que ele jogava. E ele se tornou fundamental, como você falou, um dos melhores daquela conquista da Copa do Brasil. Junto do Pablo Maia, né, a dupla de volante que foi formada realmente fez o São Paulo ter uma engrenagem de equipe, né? Eles deram um suporte para a equipe muito forte para que chegasse ao título. Eu não sei se o lado familiar pesou nisso ou a pressão por ser um jogador da casa. Né? Eu não sei, eu concordo, eu tenho o mesmo pensamento que o vovozinho, né? Quando ele se machucou, o Corinthians deu todo o suporte para ele, não foi uma lesão, foram várias lesões, né? Mas se eu não me engano, por favor, eu não sei ainda, né? Tô falando só pelo que o Maicon é casado com a irmã do Lianco, então não sei se tem esse lado familiar também e o lado da pressão, né? Pelo fato de ele ser um jogador da base.
ser um jogador da cria do Corinthians, e aí a pressão muito forte, não sei se isso pesa ou pesou, ou se foi o lado financeiro também, que muitas vezes o jogador isso aí pesa bastante. Isso aí do Lienko é isso mesmo. Né? Então eu acho que tem esses componentes aí que muitas vezes fora das quatro linhas acabam ajudando um pouquinho, né, em relação às tomadas de decisões. Eu acho assim, eu confesso que o Maicon, eu espero, agora ele no Atlético Mineiro, eu espero mais do Maicon. Eu sou fã do Maicon desde as categorias de base, quando a ESPN aqui fazia as transmissões, né? Nós fazíamos as transmissões da Copa São Paulo de Júnior. Eu acompanho o Maicon desde essa época, eu e o William Cabeça, né? Nós fazíamos os jogos muitas vezes em loco, e sempre falei do Maicon como um grande jogador. Infelizmente ele teve 2 lesões seguidas, e essas 2 lesões fizeram com que o Maicon mudasse um pouco a sua característica. O Maicon era um jogador que fazia o time rodar com tranquilidade, chegava na área para finalizar. Só lembrar aí os gols que ele fez na época do Carille, e tem um jogo marcante que foi contra o Vasco em São Januário. Sim. Que o Vasco faz acho que 1-0 ou 2-1, ele vai lá e empata o jogo logo em seguida, entrando na área, finalizando com uma força, como gosta de dizer o Birner, né, e o Pascoal, aquele jogador box to box, né, o tempo todo chegando Jamais na área e tal. Prefiro área a área. E assim, depois dessas lesões ele não foi mais o mesmo. Eu falo assim, ele está sempre ansioso para pegar a bola. Quando ele pega na bola, ele tenta se livrar da bola o mais rápido possível. Ele se posiciona já para poder tocar um lado curto, sendo que ele tem qualidade para dominar essa bola, para olhar, para jogar, para distribuir o jogo com a qualidade que ele sempre fez. Não sei se é questão de confiança, talvez esse lado, como eu falei, familiar, esse lado de você estar mais próximo ali de um ente querido, muitas vezes, acaba te gerando algo que você não tem. E pelo Corinthians ele sempre foi muito cobrado, né? As pessoas sempre esperavam muito dele por tudo aquilo que ele já havia feito e pelo que ele fez. Me surpreende realmente se foi a escolha dele. Mas pelo que eu tô ouvindo, assim, você acha um grande jogador e tal, mas pelo que foi nos últimos meses, eu esperava mais. Não é assim, nossa, agora o Corinthians está perdido. Não é isso. Acabou bem o ano, mas segue a vida. Segue a vida. Eu acho que ele é bom jogador, mas eu acho que não foi um jogador fundamental para o Corinthians. Ele foi em algumas ocasiões, mas não a referência que eu esperava, e eu espero que ele se torne no Atlético Mineiro. Como eu falei, pelo que eu já vi ele jogando, né, eu acompanho há um bom tempo, eu espero que ele volte a jogar nesse nível, né, porque ele é muito bom jogador, muito bom jogador. No Corinthians ele oscilou muito e tem essas questões. Eu falo porque joguei a vida inteira nessa posição. Sim. Né, e aí a gente acaba observando um pouco mais, ainda mais um jogador que eu gosto. Mas você vê, era Bidon muitas vezes, era o Martínez, era o Carrijo, né? O Maicon às vezes ficou no banco em algumas ocasiões, em jogos importantes. Eu acho que o Corinthians tem a condição aí de buscar um outro jogador. Talvez não com a identidade que ele tem, o entendimento que ele tem, que é jogar no Corinthians. Isso talvez não, com certeza seja difícil, mas você pode encontrar jogadores aí que têm o desejo de jogar no Corinthians também, que isso é importantíssimo. Vamos seguir, eu disse que ia trazer o Internacional, uma notícia que tem aquele cheiro de o famoso bom para todo mundo, né? Porque Félix Torres sai do Corinthians e vai para o Inter que perdeu o Vitão. Pelo que eu conheço, os corintianos que eu conheço, muitos ficaram felizes em ver o Félix Torres tomar outro caminho, já tá naquele momento que quando sai a escalação, tá de lateral, já chegou a ser lateral, tal. Corinthians Internacional tem acordo encaminhado, mas empréstimo de Félix Torres tem entrave nos bastidores. Assim, o acordo está encaminhado, mas ainda faltam alguns ajustes, e um dos transfers bans, né, do Corinthians é envolvendo o Félix Torres. Eu acho que o Corinthians consegue fazer uma troca interessante, né? Porque sai o Félix Torres e entra Gabriel Paulista. Simples assim. Eu acho que o Corinthians, parece que o Marcelo conseguiu desenvolver essa negociação, que eu acho que é importante para o Corinthians em relação ao transfer ban, e também é um jogador que não tinha confiança para jogar no Corinthians. Pode ser a confiança que tem com os jogadores no dia a dia, é uma coisa natural, porque você convive com o jogador, você tem a presença dele no vestiário, nos treinamentos, e aí você desenvolve essa amizade, esse relacionamento, mas é diferente quando você entra para jogar e são 11 contra 11.
né? Algumas ocasiões ele deixou a desejar um pouquinho, é só lembrar a final do Campeonato Paulista, depois outro jogo, acho que se eu não me engano foi na Sul-Americana, que ele entra logo no começo, ele é expulso. Em alguns momentos parece que ele para de pensar. É isso. É estranho. E aí isso é uma coisa que... Teve uma vez que ele recebe um cartão, que eu não me lembro se eles voltam no VAR. Ou, era um negócio assim, ele ganha uma segunda chance, aí dá 3 minutos e ele faz de novo. Acho que foi na final do Paulista, que aí ele faz o pênalti. É isso. Ele era para ter sido expulso logo de cara, assim, porque ele deu uma entrada violentíssima, aí deram um cartão, acho que amarelo, aí ele vai no... Acho que não deu nem tempo, porque o Dorival iria tirá-lo, né? Ele vai lá e faz o pênalti, né? Então, e algumas outras ocasiões também, que se eu não me engano foi ou na Sul-Americana ou na fase pré-classificatória da Libertadores também, comecinho de jogo ele já dá logo uma entrada, o Corinthians joga com 1 a menos o jogo inteiro praticamente, e ali foi minando. Ele teve a coragem de jogar numa posição que não é dele, na lateral, só que o torcedor não quer saber disso. Se você está ali, você tem que dar o seu melhor, e muitas vezes esse melhor numa posição improvisada não é aquilo que se espera, e isso acabou pesando para o lado dele. Mas assim, que ele dê uma boa sequência no Inter, que ele consiga jogar no Inter aquilo que não jogou no Corinthians, e a vida que segue. Agora o Corinthians tem o Gabriel Paulista para justamente suprir a sua ausência. E sobre a perspectiva do Inter, olhando o clube também com sérios problemas financeiros, precisando vender jogadores, precisando reformular o elenco, a chegada do Félix Torres é uma, literalmente, aposta, e é só uma aposta que tem alguma chance de dar certo, não é uma aposta maluca. Mas é uma aposta. Então é isso, Fiel. Foi uma quarta-feira de... Mano, só notícia boa, cara. Só notícia boa. Félix Torres no Internacional. Contratação do Gabriel Paulista. O Corinthians vai pagar o Transferban até sexta do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Ontem já tinha caído o Transferban Nacional. Cara, só notícia boa. O Duílio teve pedido rejeitado, que ele tentou anular lá os negócios, processos do Corinthians. Cara, só notícia boa. Só notícia boa. Só essa aí do Alisson do São Paulo trocar com o Ranelli, pelo amor de Deus, né? E também o Michael saindo do Corinthians. Se fosse pra ficar ok, beleza, mas, cara, 1 milhão por mês, 3 anos de contrato pro Michael. Tchau, Michael. Tchau. E o São Paulo é muito esperto, né? Queria trocar Alisson pelo Ranelli, né? É tipo você queria trocar um Fusca por uma Ferrari. É muito, muito esperto. Parece que o Corinthians ofereceu pro São Paulo Hector Hernandes, Hugo, lateral esquerdo, e qual que é o outro? Esqueci o nome do outro, acho que foi o... esqueci qual que é, mas tentou uma troca assim, mas aparente, é mesmo Félix Torres, né? Mas cara, que dia bom pra gente. Domingão já tem Corinthians e Ponte Preta. Apesar que teve uma notícia hoje meio chata, o Garro, né, que operou o pulso, a mão. Dizem que ele se machucou na final da Copa do Brasil, mas, cara, não vi nenhum lance que ele pudesse se machucar ali. Se pá, foi até na comemoração do título, né? Aí os caras estão dando um miguezinho ali. Mas beleza, cara. Agora, esse mês é um mês cheio, já tem Paulista, Brasileiro, dia 28, se não me engano, 29 contra o Bahia, estreia. E já virando o mês, no comecinho do mês, já tem Supercopa contra os Mulamba, né? O Flamengo. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.